Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este sábado, começaremos pelo Campeonato Italiano, onde temos a equipe da Inter de Milão enfrentando a equipe do Bolonha. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, empatou uma, perdeu uma e venceu 3. Atualmente a equipe da Inter de Milão é a primeira colocada com 18 pontos ganhos. Já a equipe do Bolonha, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 4 e venceu 1. Atualmente a equipe da Bolonha é a oitava colocada com 10 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Inter de Milão e 2 vitórias para a equipe do Bolonha. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Inter de Milão para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Borussia Dortmund enfrentando a equipe da União Berlim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Dortmund, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Atualmente a equipe do Borussia Dortmund é a quarta colocada com 14 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do União Berlim, perdeu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do União Berlim é a 11ª colocada com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Borussia Dortmund para vencer. Continuando ainda no campeonato alemão, na Bundesliga, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Bochum. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Red Bull Leipzig é a quinta colocada com 13 pontos ganhos. A equipe do Bochum, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Bochum é a 16ª colocada com 3 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig e 1 vitória para a equipe do Bochum. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Red Bull Leipzig para vencer. Campeonato da Escócia, temos a equipe do Celtic enfrentando a equipe do Kilmarnock. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Celtic, venceu 3 e perdeu 2. A equipe do Celtic é a primeira colocada com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Kilmarnock, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Kilmarnock é a oitava colocada com 7 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Celtic e 1 vitória para a equipe do Kilmarnock. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Celtic para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Burnley enfrentando a equipe do Chelsea. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Burnley, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Burnley é a 18ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Chelsea, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente a equipe do Chelsea é a 11ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Chelsea. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Chelsea ou partida terminando empatada. Empate fora. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester United enfrentando a equipe do Bradford. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester United, venceu 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Manchester United é a 10ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Bradford nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Bradford é a 14ª colocada com 7 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Manchester United, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Bradford. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Manchester United para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Real Madrid enfrentando a equipe do Osasuna. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, perdeu 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Real Madrid é a primeira colocada com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Osasuna, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Atualmente a equipe do Osasuna é a 10ª colocada com 10 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Real Madrid e 2 empates.
Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Real Madrid para vencer. Campeonato italiano da Série A. Temos a equipe do Juventus enfrentando a equipe do Torino. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe da Juventus é a quarta colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Torino, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Torino é a 10ª colocada com 9 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Juventus e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Juventus para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Antalyaspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Antalyaspor, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Antalyaspor é a 11ª colocada com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. Atualmente a equipe do Galatasaray é a 2ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Galatasaray para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Crystal Palace enfrentando a equipe do Nottingham. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Crystal Palace, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Crystal Palace é a 9ª colocada com 11 pontos ganhos. Já a equipe do Nottingham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Nottingham é a 12ª colocada com 8 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Nottingham. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Crystal Palace para vencer. Superliga da Sérvia, temos a equipe do Partizan enfrentando a equipe do Maldost. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Partizan, venceu todas as suas 5 partidas. Atualmente a equipe do Partizan é a 1ª colocada com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Maldost, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Maldost é a 6ª colocada com 15 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Partizan e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Partizan para vencer. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Rio Ave. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Braga é a 5ª colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Rio Ave, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Rio Ave é a 16ª colocada com 5 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Braga, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Rio Ave. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Braga para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do Botoșani enfrentando a equipe do Estrela Vermelha de Bucareste. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botoșani, empatou 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Botoșani é a 16ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Estrela de Bucareste, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Estrela de Bucareste é a 1ª colocada com 26 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Estrela de Bucareste. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Estrela de Bucareste ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato italiano, temos a equipe do Genoa enfrentando a equipe do Milan. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genoa, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Genoa é a 14ª colocada com 8 pontos ganhos.
Já a equipe do Milan, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Milan é a segunda colocada, com 18 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Milan. Melhor opção para esse confronto. Vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Milan ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato francês. Temos a equipe do Reims enfrentando a equipe do Mônaco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Reims, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Reims é a terceira colocada com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Mônaco, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Mônaco é a primeira colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Reims, um empate e 2 vitórias para a equipe do Mônaco. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Mônaco ou partida terminando empatada. Empate fora. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Estoril enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estoril, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Estoril é a 17ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Benfica é a segunda colocada com 18 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Benfica para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Tombense enfrentando a equipe do Juventude. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tombense, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Tombense é a 18ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe da Juventude, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Atualmente a equipe da Juventude é a terceira colocada com 53 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Tombense e 2 vitórias para a equipe do Juventude. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Juventude ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Goiás enfrentando a equipe do Bahia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Goiás, empatou 4 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Goiás é a 16ª colocada com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Bahia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Atualmente a equipe do Bahia é a 18ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Goiás e 4 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória da equipe do Bahia ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe do Avaí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo de São Paulo, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Botafogo de São Paulo é a 12ª colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Avaí, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente a equipe do Avaí é a 16ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Botafogo, um empate e uma vitória para a equipe do Avaí. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Sampaio Corrêa enfrentando a equipe do Novo Horizontino. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Sampaio Corrêa é a 14ª colocada com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Novo Horizontino, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Novo Horizontino é a 6ª colocada com 51 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Sampaio Corrêa, um empate e uma vitória para a equipe do Novo Horizontino. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Vitória para a equipe do Novo Horizontino ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B,
temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe do Vila Nova. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Guarani é a quarta colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Vila Nova, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Vila Nova é a 10ª colocada com 47 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos das duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Vila Nova. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida abaixo de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Vasco enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vasco, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do Vasco é a 17ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Atualmente a equipe do São Paulo é a 10ª colocada com 34 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Vasco, um empate e 3 vitórias para a equipe do São Paulo. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, vitória da equipe do São Paulo ou partida terminando empatada, empate fora. Para encerrarmos os palpites deste sábado, vamos fechar aqui com o jogo do Corinthians enfrentando a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Corinthians é a 13ª colocada com 30 pontos ganhos. A equipe do Flamengo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Flamengo é a 5ª colocada com 43 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Corinthians, um empate e 3 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance, vitória da equipe do Flamengo ou partida terminando empatada, empate fora. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Inter de Milão versus Bolonha, casa. Inter de Milão para vencer. Borussia Dortmund versus União Berlim, casa. Borussia Dortmund para vencer. Red Bull Leipzig versus Bochum, casa. Red Bull Leipzig para vencer. Celtic versus Kimonorki, casa. Celtic para vencer. Bortozani versus Estrela de Bucareste, uma dupla chance. Estrela de Bucareste para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Braga versus Rio Ave, casa. Braga para vencer. Hatayspor versus Galatasaray, fora. Galatasaray para vencer. Manchester United versus Bradford, casa. Manchester United para vencer. Estoril versus Benfica, fora. Benfica para vencer. Genoa versus Milan, uma dupla chance. Milan para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Real Madrid versus Osasuna, casa. Real Madrid para vencer. Botafogo de São Paulo versus Avaí, partida acima de 1,5. Sampaio Corrêa versus Novo Horizontino, uma dupla chance. Novo Horizontino para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Tombense versus Juventude, uma dupla chance. Juventude para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Corinthians versus Flamengo, uma dupla chance. Flamengo para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Vasco versus São Paulo, uma dupla chance. São Paulo para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Goiás versus Bahia, uma dupla chance. Bahia para vencer ou partida terminando empatada, empate fora.